ver o universo. E nós, como seres humanos, nós fazemos parte do universo. Inclusive, na história da matemática conta que as primeiras medidas elas foram feitas padronizadas pelo corpo humano. Então, por exemplo, os braços abertos era dito uma braça. O braço só estendido dizia que era uma jarda. Tem o palmo. E assim sucessivamente. O corpo humano era utilizado para fazer as medidas. Por outro lado, quando nós abrimos os nossos braços, existe uma simetria que divide em duas partes iguais. E nessa manhã de hoje, eu quero que os irmãos frisem em todas as jornadas da sua vida, tudo aquilo que você for fazer. O objetivo é que nós sempre olhamos para os 5 dedos da nossa mão e trazer eles como um significado para nós praticarmos no nosso dia a dia. Os 5 dedos da nossa mão. Quais são os significados deles? Eu criei aqui 5 significados, um para cada dedo da nossa mão. Nós, por exemplo, sabemos que o dedo polegar, ele é um sinal de positivo. A gente diz que está tudo bem, a gente diz que algo deu certo. E os irmãos percebem que para você apresentar um sinal negativo, você precisa de girar a mão para apresentar o negativo. Então, o positivo é tão simples, você estendeu a mão, abriu, tudo positivo. E para o negativo você tem que fazer um giro. Aí eu fico pensando por que as pessoas às vezes elas são tão negativistas. Se é tão fácil, tão simples ser positivista, dá um sinal de positivo com o próprio dedo da nossa mão. Certa vez alguém, para diferenciar uma pessoa que pensa positivo de uma que pensa negativo, ela pegou uma jarra como esta aqui e disse assim: olha, você sabe o que diferencia uma pessoa positivista de uma negativista? A pessoa negativista, ela olha para a jarra e ela vê o que está faltando. Ela diz: está faltando a metade. O positivista, ele olha para a mesma jarra e ele diz: que bom que ainda tem a metade, dá para saciar a minha sede. Veja a diferença de um para o outro. Um vê o que está faltando, o outro vê o que tem. E nós olhamos para o comportamento das diversas pessoas, como que ela se comporta com a vida. E nós podemos observar que a maioria das pessoas, elas são tendenciosas a pensarem, a serem pessoas negativas. Uma trovoada, por exemplo, se dispara no céu. A pessoa já diz: não vai dar para mim fazer minha viagem, não vai dar para ir para a igreja, não vai dar para passear porque vai chover. A pessoa que é negativista, nada para ela vai dar certo. Se uma pessoa, por exemplo, apresenta uma ideia, o negativista já desfaz logo, diz: a sua ideia não vai dar certo, de maneira nenhuma isso vai dar certo. Mas o nosso objetivo nessa manhã é, quando vir uma percepção de negativista na sua mente, olha para o dedo polegar. Ele está dizendo que nós temos que ser pessoas positivistas, que seja otimista, que acredita que as coisas vão dar certo, que acredita que vai conseguir. Nós, como cristãos, nós temos centenas de razões para sermos pessoas positivistas. E eu vou apresentar aqui
algumas dentre centenas de razões que nós temos para apresentar que nós precisamos ser positivistas. Certa vez Jesus estava com a multidão e ele disse aos discípulos: o que vocês têm? E André levantou-se e diz assim: nós temos aqui um jovem, ele tem 5 pães e 2 peixes. Só que ele faz essa apresentação: nós temos 5 pães e 2 peixes. Só que ele é negativista. É o André, né? Ele disse assim: não é você não, André, é o André, amigo do Pedro. Disse assim: nós temos aqui um jovem, ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Olha a negatividade do André. Contudo, a Bíblia diz que Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ergue para o céu, dá graça, e aqueles 5 pães e 2 peixes, que saciaria a fome de no máximo 2 pessoas, aqueles 5 pães e 2 peixes saciou a fome de quase 5.000 pessoas. Então eu tenho razão para eu ser uma pessoa positivista, porque quando eu olho lá na época do profeta Elias, ali tinha uma viúva chamada Zarefate. A Bíblia diz que quando Elias chegou para conversar com ela, que pediu ali algo para comer, ela diz: olha, eu só tenho aqui um bocado de farinha, é só para eu e o meu filho comer e a gente vai morrer. A visão dela era negativista: nós vamos comer isso e vamos morrer. Mas chegou ali alguém que olhava para o dedo da mão e dizia: vai dar certo, porque Deus está no negócio. Faça isso, mulher, para mim primeiro, porque a farinha não vai acabar e vai ter aqui alimento até que venha a chuva novamente. E a Bíblia diz que realmente aconteceu. Ela fez, aí Elias alimentou, saciou a sua fome, a mulher também se alimentou, e diz que aquele alimento deu até que houvesse chuva novamente na terra. Então eu tenho razão para ser positivista, porque o Deus que eu acredito não é um Deus que necessita de bastante para fazer milagre. O Deus que eu acredito, com apenas poucas coisas, Deus faz o milagre. O mesmo aconteceu lá com aquela viúva pobre, endividada. E quando Eliseu estava ali, diz: o que você tem aí? Ela: tenho aqui nada. Ela já disse que não tenho nada. Tem aqui. Eliseu disse: ó, pega aí um vaso emprestado, não pega pouco, pega bastante, porque o Deus em que eu sirvo vai manifestar aqui nesse dia. E ela foi e pegou o vaso de todos os vizinhos, e Eliseu disse: pega mais. Acabou. Pegou ali vaso emprestado, e ali foi enchido ali todos os vasos, e com aquele azeite ali ela pagou as pessoas que devia e viveu no resto. Aleluia. Irmãos, como eu, como cristão, posso ser uma pessoa negativista se eu tenho um Deus que do pouco Ele faz muito? Se eu tenho um Jesus que Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele ressuscita, por que eu vou ser uma pessoa que não vou acreditar? Vou ser negativista? Não! A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando você tiver na sua imaginação
achando que não vai dar certo, não estiver acreditando, olha para o polegar. Ele está dizendo que você tem que ser positivista. Ele está dizendo que você tem que acreditar nesse Deus que tudo pode, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E é o Deus que diz o profeta: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, as pessoas que são positivistas, pensam positiva, elas têm uma vida melhor do que as negativistas. Por quê? A pessoa que ela é positivista, ela vive uma vida sem medo e sem preocupação. Ela não tem medo. Se ela vê que aí o país está em crise, ela não tem medo. Se ela vê uma reportagem que está dizendo assim, ó, o desemprego assola a face da terra, ela não tem medo do desemprego. Uma pessoa que é positivista, ela não tem medo e nem preocupação, porque a fé dela está em Deus. Uma pessoa que ela é positivista, o sistema imunológico dela é mais forte do que o negativista. Porque a pessoa que ela é negativista, ele tem medo, ele tem preocupação, e tudo isso afeta o sistema imunológico. Quando você é uma pessoa que pensa positivo, você já está ajudando o seu sistema imunológico a ser forte, a você ter resistência com os problemas que existem no mundo, resistência com as próprias doenças. Porque você é uma pessoa que pensa positivo. Quantas pessoas que eu vi aqui nessa pandemia do coronavírus, a pessoa falar assim, ó, eu não vou pegar essa doença, e ela não pegou. Sabe por quê? Porque ela falou, eu não vou pegar. Eu acredito naquele que tudo pode, eu não vou pegar, e não pegou. Então, quando a gente coloca na nossa mente coisas boas, isso é bom, isso ajuda a gente vencer as dificuldades. Por outro lado, uma pessoa que ela é positivista, ele tem uma autoestima boa. É uma pessoa sempre para frente, é uma pessoa sempre entusiasmada. Você não vai ver ele no muro das lamentações, chorando, se lamentando, não. Ele tem a autoestima boa. Então ela é uma pessoa que o olhar dele está sempre lá, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, amados, esse dedo polegar mostra isso, que nós precisamos de ser pessoas positivistas. As pessoas que são positivistas, elas têm mais facilidade de alcançar os objetivos da vida. Elas têm mais facilidade para aprender as coisas. O negativista, por exemplo, eu como professor já vi alunos falar assim, professor, minha matéria é matemática. O pessoal acha que é muito difícil. E se a pessoa é negativista, é mais difícil ainda. Já vi aluno dizer assim, professor, matemática não entra na minha cabeça. E não vai entrar mesmo, porque você já usou a palavra não entra na minha cabeça. Então o nosso cérebro recebe essa mensagem e a gente não aprende mesmo. O positivista não, ele diz eu vou conseguir, eu vou aprender, eu vou alcançar os meus objetivos, não importa, eu vou conseguir. O meu pai tem um pensamento que ele diz, todos nós temos um alvo para alcançar. Uns vai alcançar com mais facilidade, outros vai alcançar com mais dificuldade. Mas o importante dizer é que todos alcancem. Não importa a velocidade, o importante é você estar caminhando na direção certa. Então, se a gente quiser aprender as coisas da vida, a gente tem que dizer eu vou conseguir. Se a gente quiser alcançar o nosso objetivo, eu vou conseguir. Esse é o meu sonho, eu vou realizar. Tem um hino que diz assim, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir
salmista, que ele diz assim: o desejo do justo, Deus o cumprirá. Irmãos, tem tantos textos da Bíblia para fazer com que eu não tenha outra escolha a não ser uma pessoa positivista. São centenas de profecias, de promessas que tem a Bíblia para nós. Então nós temos que ser essa pessoa. Então nós falamos do primeiro dedo. Sempre que você vier os fracassos, as dificuldades, que você quiser desistir, olhe para o seu dedo. Não, eu vou ser positivista. Eu vou ser otimista. Eu creio que Deus está comigo. E com Ele eu vou saltar as muralhas. Vamos, irmãos, aqui ao segundo dedo, que é esse aqui, ó. Qual é a função desse dedo? Esse aqui é o que a gente chama de indicador. Se eu quiser falar para você, ó, vai por ali, vai por ali, vai por aqui, ele está indicando a direção que nós queremos seguir. Então esse dedo também eu trago aqui para nossa reflexão. A gente tem que saber para onde a gente está indo. O Sêneca diz: nenhum vento soprará a favor daquele que não sabe aonde está indo. A gente tem que saber aonde está indo. A gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida. Qual é o sentido da vida? Quem está numa escola, por exemplo, qual é a razão, qual é o sentido da escola para a vida dele? Se nós estamos aqui na igreja, qual é a razão? Qual é o sentido da igreja para nós? Nós precisamos de entender a igreja não só como um espaço, não só como um lugar onde nós estamos nos preparando para entrar no reino do céu, mas nós temos que ter a igreja como um lugar onde nós alimentamos da palavra de Deus, alimento espiritual para nossa alma, para nos fortalecer, para nos ajudar a caminhar no dia a dia. A igreja é o lugar onde nós viemos para acrescentar a nossa fé. Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a tendência é a nossa fé acrescentar cada vez mais. Aqui é o lugar de refrigério. O salmista diz, sobre o refrigério. Aqui nós temos esse refrigério na nossa alma, pela palavra de Deus, pelos louvores que nós estamos cantando. Então esse indicador, ele indica o caminho que nós devemos de traçar em toda a nossa jornada, quer seja material, quer seja espiritual. Nós temos que apontar com o dedo. Eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, eu vou alcançar os meus sonhos, os meus objetivos. E quando nós fazemos isso, a tendência é nós alcançar os nossos objetivos. Caleb, certa vez, ele diz assim: agora, pois, dá-me esta montanha. Ele apontou. Agora, Senhor, dá-me esta montanha de que o Senhor falou aquele dia. Lá no passado, Deus havia feito a promessa e diz: olha, Caleb, você vai conquistar essa montanha. E quando chega lá depois de 85 anos, ou seja, Caleb recebeu a promessa com 40, agora ele tem 85. E aí ele aponta para Deus: dá-me, Senhor, esta montanha que o Senhor me disse há 45 anos atrás. Então esse dedo aqui, o indicador, nós temos que indicar a direção que nós queremos seguir em todos os sentidos da vida. O que nós queremos alcançar? Quais são os nossos desejos nas 7 áreas da vida?
A área espiritual, mental, emocional, física, financeira, familiar e profissional. Na área profissional, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar, nós precisamos de apontar e indicar. Na área espiritual, aonde nós queremos chegar? Nós queremos estar aqui na igreja apenas como membro? Não, eu quero mais. Eu estou na casa de Deus, cheguei como membro, mas eu quero ser um pregador da palavra de Deus, eu quero salvar almas, eu quero distribuir folhetos, eu quero mostrar para as pessoas o caminho que faz nós alcançarmos a vida eterna. Aleluia. E quando nós, irmãos, indicamos o caminho que nós queremos seguir, o que nós devemos de fazer? Aqui na palavra de Deus nos diz assim: este é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então você tem que apontar: esse é o caminho que eu quero, isso é o que eu quero para a minha vida. E quando você apontou o que você quer para a sua vida, vai vir pessoas e vai dizer para você: isso não vai dar certo, você não vai conseguir, mas você não pode se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Você apontou o caminho, você tem que seguir em frente. Aleluia. Então esse dedo indicador está querendo dizer isso, que nós precisamos de apontar o caminho e seguir em frente até alcançar os nossos objetivos, assim como Caleb alcançou os seus objetivos. E o dedo médio, nós temos aqui o nosso dedo médio. Esse médio ele está no meio, então eu coloquei ele aqui como equilíbrio. Ele é o equilíbrio, e nós precisamos de ter, para alcançar os nossos objetivos, o equilíbrio emocional. Se a gente não tiver equilíbrio emocional, a gente se desequilibra, a gente não vai a lugar nenhum. E o que é o equilíbrio emocional? É a capacidade de nós controlarmos as funções psíquicas, ou seja, controlar as nossas próprias emoções. Aleluia. Ou seja, nada não nos abala. Pode estiver caindo tempestade, pode estar acabando o mundo, nada abala a pessoa que tem equilíbrio emocional. E no livro de Salmo mostra como se comporta uma pessoa que tem equilíbrio emocional frente às adversidades. No livro de Salmo está escrito: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, aleluia, mas permanecem para sempre. Quem tem equilíbrio emocional, irmãos, eles não vivem preocupados com desemprego, eles não estão se preocupando com doença, com a morte, não, eles estão vivendo o dia de hoje. Tem pessoas que parece que ele tem mais medo de morrer do que vontade de viver. Então nós precisamos de ter vontade de viver. Deus é o dono da vida. Aleluia. E nós temos que ter essa vontade de viver, e mediante todas as problemáticas, as complexidades que existem no mundo, nós temos o equilíbrio emocional, para que a gente possa vencer todas as adversidades. O salmista, certa vez, ele disse assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Aleluia. E a razão é porque tu estás comigo. Então, amados, quando nós temos esse equilíbrio emocional, nós não temos medo das adversidades, dos problemas, porque nós sabemos que Deus está conosco. E o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Até há muitos anos atrás, nem me lembro a época, o presbítero Vicente Finado escreveu uma carta para o pastor Antônio,
querendo vir para São Paulo, para trabalhar e morar aqui, e perguntou para o pastor Antônio. Na época meu pai nem presbítero, nem consagrado era. Disse: eu estou querendo ir para São Paulo, irmão Antônio. Será que eu vou encontrar serviço para ter o sábado livre? E aí o pastor Antônio mandou uma resposta para ele, mandou a carta, e na carta estava a resposta dizendo: aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Então, amados, se Deus é por nós, aonde nós estivermos, nós seremos bem-sucedidos. Às vezes as pessoas estão na cidade, querem ir lá no interior para buscar paz. Quem está lá no interior quer vir para a cidade para trabalhar, sabe? A pessoa quer ir para um lado, para o outro. E lá no livro de Deuteronômio está dizendo: todas essas bênçãos sobre ti virão e alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. E aonde você vai ser abençoado, você será bem abençoado na cidade, você será abençoado no campo. Onde você estiver, você é abençoado. E a razão é porque Deus está com você. Deus está comigo. Então, amados, quando você estiver às vezes meio que desequilibrado, meio que sabe e não sabe para onde ir, olhe para o seu dedo do meio. Ele está dizendo que você tem que ser uma pessoa equilibrada, e busque esse equilíbrio naquele que tudo pode. É Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta, para que nas adversidades da vida a gente permanece como o monte de Sião intacto. A gente não se abala, mas a gente fica firme para todo sempre. Quantas vezes todos nós passamos por dificuldades, por adversidades, mas Deus sempre tem algo bons para todos nós. Deus sempre tem algo bons e melhor para nós. Às vezes a gente perde algo aqui, perde algo ali, e a gente fica sem entender, a gente fica sem saber, mas o tempo dá a resposta para todas as nossas perguntas. Espera pelo tempo que Ele dará a resposta para as suas perguntas. José do Egito foi lançado lá numa cova. Deixa eu dizer para você uma coisa: quando você chega no fundo do poço, você não tem mais como descer, aí é hora de subir. Quando você chega no fundo do poço, como chegou José, não dava mais para descer, foi hora de subir. Deus tira José daquele lugar e vai fazendo grandes obras na vida dele, até que a Bíblia diz que daquele poço ele se tornou o governador do Egito. Salvou sua família, salvou a geração do seu tempo. É assim que Deus faz, nós não entendemos. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. Se você que está aqui nesta manhã ama o seu Deus, espera nele, que a resposta virá para você. Deus, Ele não é Deus de demora. Deus é o Deus do momento certo. Nós é que achamos que Ele está demorando, mas Deus quer ver em nós a nossa perseverança, a nossa paciência, o nosso equilíbrio emocional nas horas difíceis. Por isso que o salmista diz: eu esperei
ouviu o meu clamor. Deus, amados irmãos, a sua oração, desde quando você colocou o seu joelho no chão, às vezes você colocou o seu joelho no chão, você está 1 ano, 2 orando, e você fala assim, mas já tem 2, 3, 5 anos que eu estou orando e Deus não me ouviu. Daniel talvez pensou dessa forma. Daniel tinha orado, tinha buscado a presença de Deus. E aí um dia um anjo apareceu para Daniel e disse, Daniel, desde o dia em que você colocou o seu joelho no chão, Deus ouviu a sua oração. Então Deus já ouviu, a resposta da sua oração já está dada. Apenas é o momento certo para você receber a sua bênção. Portanto, amados, nós precisamos de ter isso, esse equilíbrio emocional, para viver as adversidades da vida e vencer todas as batalhas. O outro dedo da mão aqui é o anelar. Esse anelar, quando nós casamos, ele representa o quê? Comprometimento. E nós fizemos um comprometimento também com Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, houve uma aliança entre nós e Ele, e nós temos que ter o comprometimento. Tudo aquilo que nós formos fazer na vida, nas 7 áreas da vida, nós temos que ter comprometimento. Aonde você trabalha, seja uma pessoa comprometida, cumpra com os seus horários, cumpra com os seus deveres. Na família, você que é chefe de família, cumpre com os seus deveres, seja uma pessoa comprometida com a sua família. Nós, como pais, por exemplo, nós temos uma missão aqui na terra, é de colocar os nossos filhos aos pés de Cristo, para que naquele dia nós possamos dizer aquele texto que diz, eis aí, Senhor, aleluia, os filhos que tu me deste. Temos que ter comprometimento com a família. Às vezes eu estou olhando, percebendo quantas pessoas estão tentando buscar as pessoas aí fora e a própria família se perdendo. Temos que ter o comprometimento. Josué, na sua época, no meio de uma geração idólatra, Josué pegou a sua esposa, seus filhos, e diz dessa maneira, a vocês, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei o Deus a quem quereis servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Isso é comprometimento. Temos que ter comprometimento com a família. Temos que ter comprometimento com o nosso Deus, com Jesus, que nós aceitamos a Ele como nosso Salvador. Aleluia. Às vezes nós caminhamos, achamos que a nossa cruz está pesada, às vezes achamos que está difícil e queremos desanimar, muitos desanimam, mas olha para o anelar. Você tem um comprometimento, eu tenho um comprometimento com Cristo. E a palavra de Deus disse que nós precisamos de negar as coisas dessa vida, tomar nossa cruz e seguir a Jesus. Aleluia. A cruz é o símbolo do sofrimento. É claro que nós sofremos em alguns momentos da vida. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, só que o mesmo diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Paulo certa vez fez questão de dizer para os crentes que achavam que a luta não ia passar mais, Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um peso eterno e muito excelente. Aleluia. Agora eu faço questão de analisar o texto. A nossa leve e momentânea tribulação. Nós às vezes achamos que a nossa tribulação não acaba mais. E Paulo está dizendo que a nossa tribulação ela é leve, ela é momentânea. Irmãos, não teve ninguém que sofreu como sofreu Jesus. É verdade. A Bíblia lá no livro de Lamentações diz: olhai e vede, se a dor como a minha dor, ninguém sofreu como sofreu Jesus, para nos dar salvação, para nos dar vitória. Aleluia. E para nos ajudar a caminhar rumo à Canaã celestial. Então a nossa tribulação ela é leve, ela é momentânea, ela é incomparável com o que Jesus sofreu aqui na face da terra. Portanto, nós precisamos de ter um comprometimento com a família, comprometimento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último nós temos esse dedinho, é o que a gente chama de minguinho, mas esse é o pequenininho. Esse pequenininho talvez as pessoas não dão nenhum valor, parece que é insignificante. Nós como seres humanos, às vezes também nós não damos valor para as pequenas coisas. Tem gente que às vezes ele tem uma arrogância. Se eu tiver que ter um carro um dia, eu não quero ter um carro que me deixa na mão, não quero ter esse, não quero ter aquilo, eu quero ter uma coisa boa. Isso é uma arrogância da nossa parte. Eu conheço várias pessoas que eles começaram lá de baixo, com um pequeno Fusca, e foi crescendo. Isso demonstra humildade. Nós às vezes nós queremos, já o maior, a grandeza antes de começar de baixo. Quando nós tivermos essa percepção, olha para o seu minguinho. Ele mostra que nós temos que valorizar as coisas pequenas. Quando nós começamos a pensar, por exemplo, são nos pequenos frascos que estão as melhores perfumes. No pequeno começo há um futuro promissor. Nos pequenos gestos de amor estão os grandes benefícios. A palavra de Deus, para se tornar 66 livros, ela começou com uma letra, com uma página, até que se tornou a palavra de Deus nas nossas mãos. Foi um falando aqui, outro ali escrevendo, e hoje nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós não podemos menosprezar as pequenas coisas. Foi com apenas uma vara, no texto em que eu li a princípio, que Moisés fez o impossível. Nós vivemos, por exemplo, no mundo em que para as pessoas atravessar o mar, o oceano, ele precisa muitas das vezes de um barco, de um navio, ou às vezes fazer uma ponte e gastar milhões de dinheiro. E Moisés com uma vara, uma pequena coisa, quando Moisés estava preocupado, Deus diz: o que você tem na mão? O que você tem na sua mão? Uma vara. Toca então a vara. A Bíblia diz que Moisés tocou a vara, o mar se abriu e o povo passou em seco. Não menospreze, irmãos, o que você tem na sua mão. Às vezes você acha que é insignificante, você acha que não é nada, você acha que nem adianta tentar porque é pouca coisa. Eu acabei de dizer a princípio que de um bocado de farinha durou alimento para não sei quanto tempo. Com 5 pães e 2 peixes alimentou quase 5.000 pessoas. O que você tem na mão? Esse dedo pequeno, então, o Minguinho está dizendo que nós não podemos menosprezar as pequenas coisas.
Davi, eles se vestiram ele como a couraça de um lutador, de um homem de guerra. E a Bíblia diz que Davi tirou tudo aquilo. E ele foi apenas lá no rio, pegou lá alguns feixes de pedra. Talvez alguém poderia ter zombado como o gigante zombou. Vindo a mim dessa maneira, uma pedrinha dessa, o que é isso para um gigante desse? Mas foi com aquela pedra que Davi derrubou o Golias e deu a vitória para o Golias. Então não despreza as coisas pequenas. Quando você pensar em desprezar as coisas pequenas, olha para o seu menino, olha para o dedo pequenininho, que ele também faz parte dos que aqui estão. E eu tenho certeza que você alcançará os objetivos da sua vida. Nosso tema de hoje: o significado dos dedos da mão e sua aplicação na vida. Que a partir de hoje, quando nós saímos daqui da igreja, nós podemos, em todos os problemas da vida, nós possamos estar sempre olhando para os nossos 5 dedos. Seja uma pessoa positiva. Indique aonde você quer chegar aos seus objetivos. Tenha um equilíbrio emocional e tenha comprometimento com a família, com Deus, no seu serviço. E não despreze as coisas pequenas. Verdade. Talvez esses 5 dedos, se a gente pensar sobre eles, é o fundamental para sempre a gente associar a nossa caminhada a esses 5 dedos. Que Deus abençoe a todos. Deus, Senhor.